Bora falar sobre o julgamento do Sérgio Moro? A gente daqui a pouquinho vai entrevistar o advogado do PL. Antes eu queria só uma análise rapidinha de vocês sobre o que está em jogo, né, a partir de hoje. Começa hoje um julgamento de um senador que tem aí a chegada até o Senado muito polêmica, né? Ele que foi o juiz da Lava Jato, ele que foi o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e aí ele é alvo de ações tanto do PT quanto do PL, ou seja, os partidos de Lula e Bolsonaro contra Sérgio Moro nesse julgamento. Então tem um conteúdo político muito curioso, não, Josias, nesse julgamento que começa hoje? Ah, tá crivado de política, né? Esse julgamento. E o Moro está jogando um jogo que ele não sabe jogar, né? E ele trocou 22 anos de magistratura pela política sob o pretexto de que iria guerrear para evitar retrocesso no combate à corrupção. Falava que durante o período em que ele comandou a Lava Jato, ele conviveu com o receio de uma virada de mesa, então ele, do outro lado do balcão, garantiria que essa virada de mesa não ocorreria. Isto foi, evidentemente, um tremendo erro de cálculo, né? E o Moro, como que brinca com a mentira desde 1º de janeiro de 2019. Foi nesse dia que ele virou ministro da Justiça. E agora ele encosta o pescoço na guilhotina, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e virou protagonista de uma típica história de 1º de abril. A diferença é que a história dele, no caso dele, a história virou uma tragédia que é verdadeira, né? E pelo cheiro de sangue, Fabiola, não são negligenciáveis as chances de o mandato do Moro ser passado na lâmina. E se essa hipótese se confirma, seja lá no Paraná, seja em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, por meio de um recurso, a cabeça do Moro vai cair no mesmo balaio, no mesmo cesto em que já se encontra a cabeça do Deltan Dallagnol. O Moro virou escravo das suas próprias mentiras e ele transformou o que imaginava ser um destino promissor numa fatalidade. Quando era juiz, ele jurou que nunca, jamais entraria na política. Ministro, ele simulou um desinteresse pelo Planalto. Presidenciável, disse que levaria a campanha dele até o fim. Foi empurrado para uma candidatura de deputado federal por um partido em São Paulo e acabou se elegendo senador por outro partido no Paraná. E agora ele está enfrentando, ele despolarizou a cena política momentaneamente. Os autores das ações que começam a ser julgadas pelo TRE do Paraná são o PT do Lula e o PL do Bolsonaro. Então, nessa matéria, não há mais polarização. E os dois partidos alegam que nesse vai e vem do Moro, ele cometeu crimes eleitorais, né? E a acusação que ficou em pé, porque foi endossada pelo Ministério Público Eleitoral, é a acusação de abuso do poder. E essa acusação, justamente essa, ela possui uma solidez irônica. A acusação é sólida porque os gastos da pré-campanha presidencial do Sérgio Moro estão todos eles documentados. E o Ministério Público diz que 2 milhões de reais em verbas públicas foram utilizadas irregularmente pelo Moro nessa pré-campanha. E a acusação é irônica porque o que se alega é que houve uma superexposição que garantiu a eleição do Sérgio Moro. Ocorre que, de fato, o Moro foi beneficiado por uma superexposição, mas ela ocorreu durante os 4 anos e meio que ele esteve na vitrine da Lava Jato, como juiz responsável pela operação, e não nesses poucos meses da campanha eleitoral. Então, o Moro está enfrentando uma situação que ele próprio criou. Ele colecionou muitos inimigos quando era juiz, mas nenhum dos inimigos investiu contra a reputação do Sérgio Moro tão ferozmente como o próprio Moro. O Moro está enfrentando um problema que ele criou. Ele ajudou a carbonizar as sentenças que deram fama a ele e está chegando agora a guilhotina justamente no instante em que até as multas de corruptores confessos estão sendo incineradas no forno do Supremo. Então, essa hemorragia do Moro, Fabiola, ela escorre sobre as cinzas da Lava Jato porque o Moro propiciou, deu material para os inimigos. Interessante.
Vamos lá, Thales, queria também te ouvir sobre esse aspecto, né? A gente vai ter oportunidade aqui, a gente vai receber juristas e até advogado para trazer do aspecto jurídico da história do Sérgio Moro, né? Porque essas ações elas estão muito bem embasadas na questão dos custos, mas o que está em jogo também é um julgamento político de Sérgio Moro, né, Thales? A chegada dele no Congresso Brasileiro, a chegada dele no Senado foi alvo de muitas críticas de todos os lados, né? Como é que você analisa esse julgamento político que acontece de Sérgio Moro? Olha, o que se espera é que o Moro tenha um julgamento, apesar de toda contextualização política, um julgamento absolutamente jurídico e correto. É o mesmo que se espera no caso do Bolsonaro. A expectativa é que os dois sejam condenados. Tudo indica que serão, porque há provas densas. No caso do Moro, o Ministério Público calculou que a pré-campanha gastou pouco mais de 2 milhões, o PT calculou 4 na ação e o PL calculou, eu acho que 7 e pouco. Então, de qualquer maneira, está tudo documentado e terá todas as formas de ser condenado. Mas há um passo político aí que depois vai haver recursos, vai ao Supremo, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e pode haver injunções políticas nesse meio campo também. O importante é que a gente, do mensalão, desde o mensalão para cá, as injunções políticas na justiça foram grandes. O Moro foi um dos maiores representantes dessas injunções políticas. O que se mostrou por todas as gravações da Intercept, reveladas pelo Intercept, é que ele se moveu por política o tempo inteiro. Houve momentos nos diálogos lá com Dallagnol que ele chegou a dizer para o Dallagnol, chegou a dizer: eu não tenho provas sobre o triplex, e ele disse: não, faz a acusação que eu condeno. Quer dizer, havia uma mistura completa da política, e ele com interesse, que depois foi se mostrando interesse de se candidatar, de se tornar ministro, de ir para o Supremo, todo tipo de interesse. E esse tempo inteiro ele se moveu de um lado para o outro, movido apenas por interesses de tirar vantagens políticas. Então, mas não foi só o Moro. Todo o meio jurídico, desde o mensalão até agora, está envolvido em injunções políticas. E é preciso que a gente consiga dar um basta nisso, um basta a favor da democracia. O momento agora, ainda mais agora que está 60 anos do golpe de 64, é bom a gente começar um momento de a justiça, inclusive, se internar na democracia. E eu espero e eu acho que a sociedade inteira está esperando, que tanto o julgamento do Moro como o do Bolsonaro, mesmo que sejam condenados, o que provavelmente ocorrerá, seja absolutamente dentro das normas da justiça.